Eu sempre fui linda até certo ponto. Não merecia nenhuma pessoa pelo simples fato de que ninguém estava à minha altura. Passei tanto tempo procurando o homem perfeito para mim, mas depois de tanto procurar, me cansei, pois não havia ninguém à minha altura, ou alguns apenas me procuravam para passar o tempo. Naquela época eu tinha um corpo magro e no início, meu sonho, como o de toda mulher, era me casar na igreja e sair vestida de branco da minha casa. Mas infelizmente nunca foi assim. Até certo ponto acredito que minha mãe influenciou nisso, pois era muito reservada e sempre me protegia de tudo. Raramente me deixava sair com amigas, e quando eu demonstrava interesse por um rapaz, era difícil convencê-la a me deixar sair com ele. Com o tempo fui desenvolvendo um transtorno alimentar. Um dia não consegui parar de comer, especialmente bolos e refrigerantes. Minha mãe tentou controlar minha alimentação, mas com o passar do tempo já não havia solução. Foi assim que comecei a engordar muito. Às vezes eu tentava parar de comer tudo isso porque me fazia muito mal, mas era muito difícil para mim, e eu caía em uma profunda desesperação como fazem os alcoólatras. Então disse à minha mãe que me deixasse ser feliz do jeito que eu queria, pois de qualquer forma ninguém se interessaria por uma mulher como eu. Por esse motivo, nunca mais tentei abandonar minha má alimentação. Naquele tempo me refugiei na igreja. No começo eu acompanhava minha mãe, mas pouco a pouco fui pegando gosto por estar no recinto religioso. De certa forma, me reconfortava muito ouvir falar da palavra de Deus. Mas acima de tudo, chamava muito minha atenção ouvir os padres que vinham cuidar da igreja, que na prática era uma espécie de capela por ser menor do que o normal. Ficava ali por muito tempo, depois me oferecia para ajudar no que fosse necessário. Lembro-me da primeira vez que me apeguei demais ao padre Francisco, que vinha de outro país. Ele era loiro e dizia ser do Canadá, mas por algumas razões estava no Brasil. Comecei a sentir um apego especial pelo sacerdote. Com o passar do tempo, meu carinho por ele foi aumentando consideravelmente, e chegou um momento em que eu precisava estar na igreja sob qualquer pretexto que eu inventasse. Assim, me tornei a mulher mais religiosa à medida que os anos passavam. Não entendia por que, às vezes, sentia certos desejos carnais pelos padres que passavam pela capela, pois por ser uma igreja pequena, às vezes havia mudanças de sacerdotes com certa frequência. Naquele tempo me sentia feliz dessa maneira, admirando qualquer padre que chegasse ao recinto sagrado, principalmente porque eram em geral muito mais velhos, entre 50 e 60 anos. Toda essa situação me transformou na pessoa que sou agora. E por essa razão, hoje me encontro com todos vocês, registrando estas linhas, ainda que talvez causem um pouco de repulsa. Ou talvez não, dependendo da mentalidade de cada uma das pessoas que aceitarem ler minha história. Quando completei 28 anos, eu era responsável por organizar os eventos da igreja junto com outras 2 senhoras e também dava instrução religiosa. Nesse momento, chegou um novo sacerdote para assumir a igreja. Esse padre chamou minha atenção desde o primeiro momento em que o vi, e embora soubesse que esses desejos que sentia eram pecado, não me importava senti-los e também aproveitá-los. O padre Evaristo foi o primeiro que me fez experimentar algo do qual nunca vou me esquecer, pois foi algo único. Reconheço que adquiri uma obsessão por padres, especialmente os mais velhos. Embora nunca tenha acontecido nada que pudesse me condenar em pecado, quando conheci o novo padre, tudo mudou para sempre. Queria me sentir atraente, mesmo com quilos a mais. Embora meu sobrepeso fosse excessivo, mal cabia nas roupas de tamanho extra grande, e os sapatos eram um caos para encontrar do meu tamanho. Mesmo assim, eu sentia que precisava ganhar a atenção do padre Evaristo, e por isso comecei a lhe dar alguns presentes, como bolinhos e outras comidas, como pão doce e afins. O padre sempre agradecia meus bons gestos com um lindo sorriso. Isso começou a causar em mim uma profunda obsessão por estar perto dele. Eu me oferecia para ajudá-lo em tudo o que ele precisasse dentro da igreja. Inclusive cuidava de preparar suas refeições.
e junto com isso aproveitava para limpar seu escritório. Minha mãe nunca dizia nada. Para ela era claro que eu não existia, pois ela sempre passava o tempo criticando meu sobrepeso, dizendo que eu estava gorda demais. Como você pode sobreviver com esse peso e ainda passa o dia todo comendo? Ela dizia. O que ninguém sabia é que a comida, de alguma forma, acalmava todas as minhas ansiedades e, até certo ponto, controlava aqueles desejos que eu tinha por homens vestidos de batina. Eu desejava tanto ser amada, pois ainda era virgem em toda a extensão da palavra. Na verdade, eu nunca tinha dado meu primeiro beijo. Por esse motivo, me apeguei ao carinho do padre Evaristo, que no início se mostrou um pouco indiferente comigo. No entanto, com o passar dos dias, as coisas foram mudando, e um dia ele me sorriu amavelmente como nunca tinha feito antes. Naquele dia eu estava tão feliz que corri para a cozinha para preparar um bolo, que era minha especialidade. Levei algumas horas para que ficasse pronto. À tarde, no lanche, ofereci o bolo ao sacerdote, pois eu era responsável pela cozinha da igreja. Quando o padre Evaristo me viu com a bandeja de bolo, ficou tão surpreso e perguntou se era meu aniversário. É apenas um presente que quero lhe dar, respondi muito entusiasmada. Me aproximei tanto dele que, sem pensar, encostei minha boca nos lábios dele. Ao me olhar, ele não conseguiu se conter, assim como eu, e me beijou. Foi meu primeiro beijo, e senti um fogo ardente. Minhas emoções começaram a explodir, me fazendo esquecer do pecado que estava cometendo. Eu não me importava com absolutamente nada além de viver o momento. E o sacerdote sabia disso muito bem. A partir daquele momento, fui me aproximando muito mais dele. No começo, ele dizia que não podíamos fazer aquilo, muito menos dentro da própria igreja. Ele iria se condenar ao inferno. Mas, com o passar dos dias, ele começou a gostar do que eu o fazia sentir com meus lábios. Além disso, eu estava muito desesperada para perder minha virgindade. Um dia, decidi parar de comer doces, guloseimas e refrigerantes. Estava decidida a perder alguns quilos para me tornar mais atraente. De certa forma, eu ansiava estar intimamente com o sacerdote. Era uma necessidade que eu precisava satisfazer com todo o meu corpo. Depois de uma semana jejuando até às 8 da noite, comecei a ver alguns resultados. De fato, estava perdendo peso consideravelmente. Minha mãe perguntava o que estava acontecendo comigo, pois eu não comia nada durante todo o dia, e isso fez com que meu cabelo caísse. Então percebi que tinha perdido 5 quilos, mas não consegui continuar resistindo à fome e dessa forma voltei a comer, mas com menos gorduras e calorias. Quando o sacerdote percebeu essa mudança em meu corpo, ele me disse que eu estava muito bem. Você está muito bonita, ouvi ele sussurrar em voz alta, porque naquele momento havia muitas pessoas na igreja. Na tarde de domingo, após a missa das 5 horas, todas as pessoas foram embora, enquanto eu ficava para terminar de limpar a cozinha. Naquele momento, fechei a porta da igreja e me aproximei do sacerdote. Ele me olhou um pouco surpreso, e quando tirei a blusa, ele tentou se virar. Você não gosta? Perguntei um pouco irritada. Isso não está certo. Estamos na casa de Deus. Não acho que devamos fazer nada errado. Isso quem vai decidir sou eu, disse, e me lancei nos braços do padre, que começou a tocar cada parte do meu corpo com suas mãos. Então percebi que, apesar do meu sobrepeso, ele não era indiferente a mim. Por um instante ele apenas me olhou, mas minutos depois eu tomei a iniciativa. Eu havia assistido antecipadamente a alguns vídeos adultos, pois precisava saber como acontecia um ato íntimo. Bem, eu não sabia nada sobre isso. Não tinha experiência alguma, porque pela minha aparência, nunca um homem havia se interessado por mim. O padre esqueceu sua batina e o trabalho que fazia para a igreja naquele momento. Fomos direto para o quarto onde ele dormia, e entre seus lençóis eu insisti para que ele me tomasse como sua. Eu ansiava com todas as minhas forças sentir aquele desejo. Meu corpo imperfeito não me impediu de me tornar a mulher mais feliz nos braços do padre Evaristo. Ele me respondeu com muita paixão, e até certo ponto eu acreditava naquele momento que ele também tinha muitas necessidades como eu.
Passamos horas enredados na cama. Já eram quase meia-noite e eu precisava voltar para casa. Procurei sair da igreja da maneira mais discreta possível, mas embora algumas senhoras me vissem, elas não disseram nada, pois pensavam de certa forma que meu corpo não podia ser pecado, muito menos uma tentação para o próprio padre. Dias depois, insisti muito para que o sacerdote voltasse para a cama comigo. Eu sabia que ele se sentia desconfortável e, às vezes, culpado por estar pecando daquela maneira. No entanto, ele sabia como aproveitava todos aqueles momentos, assim como eu. E até certo ponto, eu sempre agradeci a ele por ter me feito mulher. Com o passar dos meses, surgiu entre nós um relacionamento secreto. Decidimos ser o mais discretos possível para não levantar suspeitas entre as outras pessoas. No entanto, ninguém jamais imaginou que, dentro daquele recinto sagrado, eu cometia o mais cruel dos pecados, que nos fazia sentir vivos. Contudo, um dia, aconteceu o inesperado. Por ser inexperiente e não saber muito sobre a vida, acabei ficando grávida do padre Evaristo. Nós tínhamos tido relações sem proteção. Ele também não usava preservativo, e eu não tinha muito conhecimento sobre métodos anticoncepcionais. Minha felicidade estava tão grande que eu tinha me esquecido completamente de me proteger contra uma possível gravidez. E aquele dia chegou. Quando percebi que minha menstruação não vinha, a princípio, pensei que era meu ciclo irregular. No entanto, com o passar dos dias, comecei a me sentir muito estranha e, sem ter outra opção, tive que comprar um teste de gravidez na farmácia. Minhas suspeitas estavam corretas. Eu estava grávida do padre Evaristo, mas eu não tinha a menor ideia de como iria contar para ele. Durante aqueles dias, me afastei da igreja inventando que estava doente. Por esse motivo, minha mãe ficou muito surpresa. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, intrigada. Eu via nos olhos dela sua preocupação comigo, pois inclusive nos dias posteriores eu me sentia muito tonta. Tentei acalmá-la. Estou bem. Acho que estou um pouco estressada. Respondi, embora soubesse muito bem que ela não tinha acreditado nas minhas palavras, pois seus olhos diziam o contrário. Quando ela voltou da igreja, disse que o padre havia perguntado por mim em várias ocasiões. Não sabia que esse padre tinha tanto apreço por você, ela comentou com um tom meio estranho. E senti muito medo que ela suspeitasse da relação entre o sacerdote e eu. Os dias passaram, e eu não queria sair do meu quarto. Então minha mãe disse que me levaria ao médico, pois meus constantes ataques de humor e, sobretudo, minha atitude não eram normais. Naquele momento insisti que não era necessário, pois já estava me sentindo muito melhor depois de tanto descanso. No dia seguinte fui à igreja como de costume, para não levantar suspeitas em minha mãe. Ela me olhou surpresa e, ao mesmo tempo, feliz por eu ter voltado à minha rotina. Vejo que já está se sentindo muito melhor. Bem, ficarei mais tranquila se você estiver bem. Com essas palavras fui para a igreja. Ao ver o padre Evaristo, eu não sabia como dar a notícia da gravidez, especialmente porque era fruto de um cruel pecado. No entanto, eu não conseguiria esconder por muito tempo, pois os meses passariam e a barriga se notaria mais cedo ou mais tarde. 2 dias depois comecei a ter náuseas horríveis. O sacerdote me olhou com um gesto estranho no rosto, e quando finalmente as pessoas saíram da missa matinal de domingo, ele se aproximou para perguntar o que estava acontecendo. Preciso que me diga a verdade. Algo está acontecendo porque vejo isso nos seus olhos. Além disso, seu apetite aumentou consideravelmente. Olhe só como você está ficando. A comida, de certa forma, acalmava a ansiedade que sentia por causa da gravidez. Eu não podia continuar escondendo, principalmente porque minha mãe me olhava de forma estranha, embora eu tentasse disfarçar que estava muito bem. As náuseas e os enjoos eram difíceis de esconder. A evidência estava ali no meu semblante e, sobretudo, no meu aumento significativo de peso. Uma tarde estava profundamente angustiada e triste. Então sentei-me em um dos bancos da igreja para pedir perdão a Deus por ter pecado em sua casa daquela maneira. Naquele momento,
O padre Evaristo se aproximou de mim ao me ver chorar tão desconsoladamente. Você vai me dizer o que está acontecendo? Você não pode mentir para mim. Preciso saber o que está acontecendo. Sem conseguir mais esconder, fui sincera com o padre Evaristo e contei sobre a gravidez. A notícia o atingiu como um balde de água fria. Ele realmente não esperava por isso. Pensei que você tivesse se cuidado. Ele disse certo de si mesmo. Não posso fazer nada para te ajudar. Isso me custaria caro, especialmente se alguém descobrir que esse filho é meu. Ao ouvir essas palavras, soube que o sacerdote não me apoiaria durante a gravidez. Então, me resignei a resolver o problema sozinha, mas eu não tinha um centavo sequer. Quando cheguei em casa, minha mãe viu meus olhos vermelhos e então perguntou o que estava acontecendo, pois já havia notado coisas estranhas em mim, minha atitude, e sobretudo porque eu estava muito pálida devido aos enjoos e náuseas. Naquele momento, escondi a verdade da minha mãe, embora ela não tenha ficado tranquila e insistiu nos dias posteriores. Ela falou muito sobre a confiança que sempre existiu entre nós, mas, de forma alguma, eu podia contar a ela sobre a minha gravidez. Ela questionaria sobre quem era o pai do bebê. Por isso, segurei a vontade de contar a verdade. Quis primeiro esperar a ajuda do padre Evaristo, embora ele tenha dito claramente: sinto muito, mas não posso fazer nada por você. Terá que resolver esse problema por conta própria. 2 semanas depois, desmaiei pela manhã. Quando acordei, estava na minha cama com um médico me atendendo. Minha mãe me olhava com uma expressão de decepção e, acima de tudo, de raiva. Foi naquele momento que eu não pude mais esconder a verdade. Por que não me contou? Pensei que tínhamos confiança suficiente para que você me falasse sobre algo tão delicado que estava guardando por tanto tempo. Acho que me sinto decepcionada com você. E não pelo fato em si, mas porque você não me contou. As palavras da minha mãe me fizeram sentir muito mal. Embora ela tenha me perguntado por razões óbvias quem era o pai do bebê, nunca revelei. Por outro lado, o sacerdote começou a ser muito indiferente comigo. Quase não falava comigo enquanto eu estava na igreja cuidando das crianças do catecismo ou limpando a cozinha. Chegou um momento em que seu silêncio me agoniava tanto que feriu profundamente cada um dos meus sentimentos. Decidi, então, me afastar da igreja, pois já não me sentia bem lá. E o ambiente me fazia mal, principalmente estando grávida. De repente, minha barriga cresceu. Embora não fosse muito perceptível, já que eu sempre fui uma pessoa acima do peso, as pessoas me olhavam com atenção, como se estivessem dizendo que algo estava diferente no meu corpo. Tempo depois, não voltei mais à igreja. Minha mãe perguntou os motivos, mas, obviamente, não quis revelá-los. Tenho me sentido muito cansada. Foi a única resposta que consegui dar. Senti que ela não acreditou em mim, mas respeitou meu silêncio. Ela mudou pouco a pouco comigo, pois, de certa forma, se empolgava com a ideia de ser avó. Principalmente porque ambas pensávamos que eu jamais engravidaria. Ela pediu que eu ficasse em casa durante os meses seguintes da gravidez. Afinal, meu pai havia deixado um negócio antes de morrer, e isso ainda gerava dinheiro. Os meses passaram e, quando menos esperei, chegou a data do nascimento do bebê. Lembro-me de que não queria fazer o ultrassom, pois minha crença era esperar meu filho de olhos fechados. Preciso que seja uma surpresa, repetia para mim mesma várias vezes. Minha mãe respeitou minha decisão. Quando chegou o momento do parto, tudo estava pronto e eu estava muito emocionada. Tinha comprado roupinhas amarelas, algo que não fosse nem de menino nem de menina. Tinha muita esperança de receber meu filho nos braços. No entanto, durante o parto, quando ouvi o bebê chorar de forma estranha, escutei os médicos exclamarem surpresos. Não pode ser. O que é isso? Disse um deles. Não é possível, ouvi a enfermeira dizer. O que está acontecendo? Perguntei assustada, pois não queria receber nenhuma má notícia. O médico estava com o bebê nos braços e, com um semblante horrorizado no rosto, foi se aproximando de mim lentamente. O silêncio na sala de parto era sufocante. Meus olhos se arregalaram quando vi o que ele carregava.
Aquilo não era meu bebê. Era uma aberração nascida do pecado. Sua pele, de um tom acinzentado e quase translúcido, parecia se esticar de forma irregular sobre um crânio desproporcional, onde veias escuras pulsavam como se fossem tentáculos vivos, serpenteando por toda a superfície. O que deveria ser a boca era apenas uma fenda retorcida e sem lábios, de onde escorria uma substância viscosa e escura, semelhante a bile. Quando aquela coisa emitiu um som, foi como um grito abafado e gutural, um som que ressoou como um eco distorcido do sofrimento. Seus olhos eram o mais perturbador. Não eram 2, mas 3, dispostos de forma caótica em seu rosto. E cada um parecia olhar em uma direção diferente, como se fosse capaz de ver o pecado do mundo em todos os ângulos. As íris eram vermelhas como sangue e sem pupilas discerníveis. O nariz era um mero orifício, retorcido e irregular, sem definição clara, exalando um odor fétido que tomou conta da sala e fez com que todos recuassem instintivamente. Suas mãos, se é que podiam ser chamadas assim, eram deformadas. Dedos longos e finos se estendiam, cada um terminando em uma unha, encravada na carne. A pele em torno estava rasgada e inflamada, como se o próprio corpo rejeitasse sua existência. O corpo do bebê era magro e esquelético, mas com protuberâncias que se moviam sob a pele, como se algo estivesse rastejando dentro dela, tentando sair. Era como se ele estivesse habitado por mais do que apenas uma vida, como se fosse uma prisão de carne para entidades que se debatiam em agonia. E ao respirar, seu peito não se expandia como o de um bebê normal. Ele tremia, quase convulsionava, emitindo estalos e ruídos grotescos, como se cada respiração fosse um ato de profanação contra a própria existência. Eu não conseguia desviar o olhar dessa monstruosidade. Era como se o pecado que havíamos cometido tivesse se materializado em uma forma que desafiava a sanidade. Minha mente foi inundada por uma onda de pavor tão intenso que senti arritmia. A visão diante de mim parecia sugar toda a luz da sala, deixando apenas um vazio gelado que se infiltrou em meus ossos. Meu estômago se revirou e antes que eu pudesse reagir, tudo ficou escuro. Meu corpo cedeu ao choque. E a última coisa que ouvi foi o grito angustiado da enfermeira que tentava tirar aquela abominação dos braços do médico. Nesse momento ouvi uma voz que não me era familiar. Ela me dizia: "Você é a culpada. É o filho do pecado. Agora sofrerá as consequências com o que mais ama." No meu sonho havia um homem de costas. Era ele quem me falava com aquela voz grossa que me dava muito medo. Perguntei quem ele era, mas só recebi como resposta: "Sou a lembrança do seu cruel pecado." Quando acordei, já estava no quarto do hospital. Minha mãe estava ao meu lado, me apoiando, pois o médico estava prestes a me dar a mais cruel das notícias. "Você terá que ser forte", disse minha mãe, apertando uma das minhas mãos. Quando o médico falou, senti que minha alma se despedaçava. Meu bebê havia nascido com uma deformidade para a qual não havia explicação científica. Durante o tempo em que fiquei inconsciente, tinham feito alguns exames, mas não encontraram a causa do problema. Era impossível tê-lo por perto. Seu rostinho era horrível demais. Mas de alguma forma eu teria que me acostumar, pois ele era meu filho e estava cheio de vida. Naqueles momentos não pude conter o choro. E finalmente confessei à minha mãe quem era o pai do bebê e como ele havia sido concebido. "Filha, você cometeu o pior dos pecados. Será que você não percebeu?" Ela já sabia. Tempo depois nos mudamos para outro lugar, pois eu não suportaria a pressão dos vizinhos quando perguntassem pelo bebê. Lá me confessei com o sacerdote de uma paróquia grande e, acima de tudo, muito bonita. Contei tudo sobre meu pecado com o padre Evaristo, a quem nunca mais vi. O sacerdote me disse que talvez Deus estivesse me castigando por ter zombado dele, e que a partir daquele momento eu teria que carregar essa má decisão pelo resto dos meus dias. O pior de tudo é que fui castigada onde mais doía, em meu filho, que não tinha culpa de nada. No entanto, depois de 6 meses, algo aconteceu, pois meu bebê parou de respirar. Embora eu tenha tentado salvá-lo no hospital, não havia mais nada a fazer.
e ele faleceu. De certa forma, o sacerdote da paróquia me disse que talvez Deus, então, já tivesse me perdoado e, por esse motivo, levou meu filho para que ele não sofresse as consequências das minhas más decisões.